Louvado seja o nome do Senhor. Incomparáveis as promessas, o incomparável é a promessa que o Senhor tem para nós. E eu gostaria de tratar justamente sobre isso com a amada igreja nessa noite. O texto que eu quero compartilhar, quero expor para os irmãos, é o texto que foi alvo da nossa reflexão na escola bíblica dessa manhã. E à medida em que eu expunha esse texto, que eu compartilhava esse texto com aqueles que estiveram presentes, meu coração queimava com o desejo de compartilhar esse texto com a igreja toda. Expor esse texto com a igreja toda. Então, esse texto está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3. Eu vou iniciar a partir do verso 15. Pretendo fazer a exposição até o verso 29. Vamos ver até onde o tempo nos permite. Gálatas capítulo 3. À medida que meu coração queimava enquanto ministrava para os irmãos de manhã esse texto, eu creio que o Senhor nos conduzia para tratar dele no momento de culto aqui com a igreja agora, nessa noite. Vamos ler então, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 15. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, até que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Até aqui. Oremos. Pai, assim como nós cantamos esta noite aqui, incomparáveis são as suas promessas para o seu povo, para os seus filhos.
E nessa noite nós estamos mais uma vez diante da promessa do Senhor. A promessa que nos revela a aliança do Senhor, a herança do Senhor. A herança é essa que nada mais é que a justificação pela fé em Cristo Jesus, que é o privilégio de sermos aceitos diante do Senhor, por crermos continuamente em Cristo Jesus. Pai, a minha oração nesse momento é para que o Teu Espírito Santo nos conduza através desse texto às verdades contidas nele, e que o Senhor possa nos levar a extrair o máximo possível, a termos acesso ao máximo possível daquilo que é o Teu desejo para nós, como filhos do Senhor, como a Sua igreja, através desse texto. Que as palavras que saltarem diante dos nossos olhos nessa noite, Deus, sejam apresentadas pelo Teu Espírito, Deus, e aplicadas ao nosso coração de uma forma tão poderosa, Deus, que nós saímos deste lugar tendo a convicção de que o nosso coração queimou porque o Senhor falou conosco. Não permita que saiamos daqui, ó Deus, indiferentes à Sua palavra. Não permita, Senhor, que passemos a próxima semana que se inicia indiferentes àquilo que será exposto aqui essa noite. Por isso, Senhor, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu te peço, usa-me como Teu instrumento, Deus, apesar da minha limitação, apesar da minha pequenez, da minha falha, que o Senhor se mostre o quanto é ilimitado em poder, nos levando à compreensão da Sua palavra nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto ele é poderoso. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é incrível. Ela é, talvez, crê-se que seja a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, com um objetivo muito claro. Paulo deseja tratar de um problema específico que as igrejas dos Gálatas, a Galácia era uma região em que havia igrejas, em que esses cristãos gálatas foram instruídos pelo apóstolo Paulo na verdade do Evangelho. Mas agora Paulo se vê na necessidade de escrever para aqueles homens para combater um problema específico. Essa carta ela tem por objetivo resolver um problema que aquela igreja estava enfrentando. O problema que é esse? Judeus convertidos ao cristianismo, judaizantes, homens que se converteram ao judaísmo e depois se entraram na igreja, se infiltraram no meio daquela igreja, no meio dos Gálatas, corrompendo a verdade do Evangelho que Paulo pregou, corrompendo a verdade do Evangelho que Paulo havia instruído para aqueles homens. A verdade do Evangelho diz o seguinte: olha, é um Deus santo, salvando pecadores, homens pecadores, sem merecimento algum da parte deles, por pura graça e pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu bom propósito. Antes desses homens merecerem, Deus os salva. E essa é a verdade do Evangelho, unicamente porque eles creem em Cristo Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. O que acontece é que esses judaizantes que infiltraram dentro da igreja, que entraram entre os Gálatas, começaram a ensinar que não é bem assim. Não, a salvação depende de se crer em Cristo, mas além de crer em Cristo, você também precisa fazer obras da lei. Em específico aqui a circuncisão. Eles começaram a pregar o seguinte: olha, além de crer em Cristo, você precisa também fazer por merecer. Você precisa guardar a lei. Então eles criaram uma equação. Então, a salvação é fé em Cristo, mais as obras da lei, a obediência da lei, igual a salvação. Se você crer em Cristo, não é suficiente. Não basta. Essa foi a mentira inventada dentro da igreja de Gálatas, os Gálatas, por esses judaizantes. Você precisa fazer por merecer a sua salvação. Você precisa pagar o seu carnê em pontualidade para que no fim da vida você seja encontrado merecedor de ser aceito por Deus. Essa foi a mentira que estava entrando ali. Esse é o pano de fundo dessa carta.
E é contra isso que o apóstolo Paulo vai pregar. É contra isso que o apóstolo Paulo vai escrever esse tratado de defesa do Evangelho. E isso fica claro no capítulo 1, no verso 6, quando Paulo diz assim: olha, muito me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Perceba, Paulo não está dizendo assim: olha, vocês estão se afastando do verdadeiro Evangelho para o falso Evangelho. Paulo está dizendo assim: olha, eu me admiro o fato de tão depressa vocês estarem se afastando de Deus para seguir outro Evangelho. Esse Evangelho das obras. Se afastar do verdadeiro Evangelho é se afastar do próprio Deus. A forma mais eficaz que você tem de se afastar de Deus é confiar nas suas próprias obras. A forma mais eficaz que você tem de se afastar de Deus é se afastar do verdadeiro Evangelho. É isso que Paulo está dizendo ali. Agora, ainda a título de introdução, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Todos os dias nós somos tentados pelo diabo. Agora entenda, a principal tentação que você e eu sofremos não é a tentação da mentira, do adultério, do roubo, não é a tentação de qualquer outro pecado desconhecido que a gente possa citar que esteja na lei. A principal tentação a qual nós somos acometidos todos os dias é a tentação de servirmos a Deus por obrigação. Todos os dias a igreja é tentada a servir a Deus por obrigação. É isso que aqueles homens estavam enfrentando. Quando nós, se tirarmos o Evangelho, se tirarmos a promessa da pregação da igreja, sem Evangelho não há igreja de Cristo Jesus. Sem Evangelho, o cristianismo se resume a uma escola de boas maneiras. Sem Evangelho, o cristianismo se resume a uma escola que diz: você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Pregar a lei é muito mais fácil que pregar o Evangelho. Porque é mais fácil ser hipócrita do que ser profundo. É mais fácil ser hipócrita do que ser conhecedor do Evangelho, do que amar o Evangelho. É mais fácil ser hipócrita do que reconhecer que você é incapaz das suas próprias obras. Então por isso que é mais fácil você falar para as pessoas o que ela não deve fazer, do que falar para as pessoas que elas precisam confiar no Filho de Deus. Esse é o pano de fundo dessa carta. Paulo escreve para uma igreja que estava sendo alvo de um ensino em que fazia com que eles tirassem os olhos da promessa de Deus e colocassem os olhos na lei, que também era de Deus. Mas aqui é possível ver a relação que existe entre lei e a promessa de Deus. Toda religião ao redor do mundo, toda religião, irmão, vai te ensinar uma coisa: você precisa se esforçar para fazer o máximo que o seu Deus exige. Porque se você for capaz de se esforçar para cumprir o máximo que o seu Deus exige, talvez Ele te aceite. Isso é a característica, essa é a pregação da religião. O Evangelho, ele não trata disso. O Evangelho é uma proposta completamente diferente. O Evangelho ele não vai te dizer: você precisa se esforçar ao máximo para obedecer a Deus, porque talvez assim você seja aceito. O Evangelho vai te dizer o seguinte: olha, Deus te aceitou naquilo que Cristo fez, por isso agora Ele te capacita a obedecê-lo em todos os seus mandamentos. São propostas completamente diferentes. Você passa a não mais obedecer a Deus por obrigação. O seu trato com a lei de Deus, com o mandamento de Deus, agora é por amor. Só o Evangelho te livra da obrigação e te coloca debaixo do amor no seu serviço a Deus. Deixar de pregar o Evangelho é perder a oportunidade de salvar vidas. É fazer com que uma igreja seja subjugada à tentação das obras. A tentação de se servir a Deus por obrigação. Esse é o pano de fundo da carta. Dito isso, iniciando no verso 15, Paulo vai dizer assim: irmãos, falo como homem. A gente poderia traduzir assim: irmãos, falo por padrões humanos, usando exemplos do cotidiano.
É como se se Paulo dissesse para aquela igreja o seguinte: olha, vocês não foram capazes, ou vocês não estão sendo capazes de entender a divindade do Evangelho, ou a divindade, a profundidade do conteúdo do Evangelho. Então, vou falar em termos humanos, vou usar exemplos humanos para vos explicar a profundidade da promessa, ou o significado da promessa de Deus. Por isso ele usa então esse exemplo humano a partir do verso 15, quando ele diz: irmãos, falo como homem, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Esse é o exemplo que ele vai dar. O exemplo do cotidiano que ele dá é a aliança humana. E a palavra para aliança aqui é testamento. Paulo parte do menor para o maior em termos de importância, né? Ele parte do menos importante para explicar o mais importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, em termos humanos, pense você num testamento, um contrato entre homens. Um testamento, quando ele é ratificado, quando ele é assinado, ele não pode ser revogado, não pode se voltar atrás. E ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês, sendo humanos, se o contrato humano, se o testamento humano, né, feito por homens pecadores, tem valor irrevogável, é inalterável, quanto mais um testamento de Deus. Se o contrato que os homens fazem entre si tem poder de submetê-los a cumprir, quanto mais um contrato feito por Deus, que é infinitamente mais fiel do que vocês. Paulo está dizendo para aqueles homens. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Se vocês são capazes de serem fiéis nos seus compromissos, imagina Deus, com a sua promessa que ele deu. No verso 16, então, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Paulo coloca Abraão como, uma vez que aqueles homens de Deus se orgulhavam pelo simples fato de serem herdeiros naturais da descendência de Abraão, entendendo que eles tinham um privilégio diante de Deus por conta disso. Paulo vai colocar Abraão numa condição de completa passividade no recebimento da promessa. Ele vai dizer: olha, as promessas foram feitas a Abraão. Não houve uma conquista de Abraão em relação às promessas. Abraão não fez nada para merecer a promessa que Deus faz para ele. Ele simplesmente foi alvo da promessa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Que promessa que é essa, irmão? Essa promessa que Deus faz para Abraão, nós vamos ver aqui através das palavras do apóstolo Paulo, que é justamente o anúncio ou o pré-anúncio do evangelho da justificação pela fé. A promessa feita para Abraão foi: vocês, o meu povo, será justificado, será aceito diante de mim, não por aquilo que eles fizerem, mas pela fé. Essa é a promessa. Corre o seu olho para o verso 8. O verso 8 diz assim, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Aqui a gente tem uma porção da promessa que Deus faz para Abraão. Vocês vão lembrar, quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele vai dizer assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus faz para Abraão. Esse é o conteúdo da promessa. Que de Abraão, as famílias
pessoas de todas as famílias da terra, de todos os povos, seriam abençoados. Receberiam dessa bênção que estava sendo prometida para Abraão. Percebe que Paulo pega essa promessa feita para Abraão, através dele sendo abençoado as famílias da terra, e chama de evangelho. Dizendo, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando diz isso. A promessa de Deus nada mais é que o evangelho da justificação pela fé. Grandes são suas promessas para mim. Você cantou isso essa noite. A maior promessa que Deus cumpriu na sua vida, meu querido, foi te fazer alvo do evangelho. Foi te fazer alvo do evangelho que apresenta a herança. A promessa está relacionada com a herança de Deus. A herança de Deus é te justificando por crer, não por algo que faz. Te justificando por algo que Cristo fez. E essa herança foi apresentada através de uma promessa, o evangelho. E o momento, a forma como Deus faz essa promessa, e a forma como Deus se coloca na condição de cumprir com essa promessa com Abraão, foi incrível. Corre os seus olhos comigo no capítulo 15 de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Rapidinho. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 15. No verso 7. Deus vai animar Abraão aqui, vai lhe prometer um herdeiro, vai reforçar a promessa que ele havia feito quando chama Abraão. No verso 7 do capítulo 15, Deus diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Deus relembra a promessa que faz para Abraão. No verso 8, Abraão perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-lo? Percebe? Deus faz uma promessa. Deus promete a herança para Abraão. E no contexto imediato aqui, na mente de Abraão, nesse diálogo entre Deus e Abraão, é trazido como, diante dos olhos de Abraão, a lembrança da promessa que se refere à terra da herança. Ele herdaria aquela terra a qual Deus deu para ele. Paulo vai nos mostrar claramente lá em Gálatas, que nós lemos agora, que o significado dessa promessa que Deus faz para Abraão vai muito além de apenas uma terra. Mas é um descendente que, através desse descendente, as famílias da terra seriam abençoadas. Então, essa é a promessa. Quando Deus relembra Abraão da promessa, Abraão pede um sinal. Tá, mas como é que eu vou saber que a promessa vai ser cumprida? Que eu vou ser alvo dessa herança. Veja o verso 9 do capítulo 15. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora olha aqui para mim. Abraão pede um sinal. Deus usa este sinal para ilustrar a aliança que ele está fazendo com Abraão. E por que o significado desse sinal é incrível? Entre os reis, entre os povos daquela época, eles não assinavam um contrato e no fim da linha colocavam as cláusulas e no fim do contrato tinha um espaço para que eles assinassem os nomes. Essa aliança era uma espécie de contrato. Esse ritual de se cortar animais no meio, colocar as partes uma de frente da outra,
E aqueles dois que estivessem fazendo aliança, os dois reis que estivessem fazendo aquela aliança, eles passariam por entre aqueles animais mortos. E o significado da aliança é o seguinte: o rei que pisar na bola, o rei que não cumprir com sua parte no contrato, vai acontecer com ele o que acontece com esses animais. E geralmente essas alianças eram feitas entre um rei mais poderoso e um rei mais fraco. O rei mais poderoso ia na frente, passando entre os animais, o rei mais fraco ia atrás, e o peso do cumprimento ficava sobre o rei mais fraco. O rei mais fraco olhava para a situação e pensava: o que eu vou fazer? Ou eu cumpro com a aliança, ou isso é o que acontece comigo. Essa é a aliança, essa é a cerimônia que Deus usa para fazer a aliança com Abraão. Na aliança que era feita entre os homens, os dois reis passavam juntos. Quando Deus dá esse sinal para Abraão, como estava Abraão? Olha o verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. No momento em que Deus vai fazer a aliança, vai fazer esse sinal da aliança de comprometimento com Abraão, Abraão sabe como que ele participa da promessa? Dormindo. Profundo sono. Isso aqui mostra como que eu e você contribuímos com o agir de Deus na salvação, na promessa de Deus para a salvação. Estávamos dormindo. Pior, mortos em pecados. Quando ele cumpriu a promessa. Quando ele nos alcançou com a promessa. Isso aqui mostra claramente a participação do homem no cumprimento da promessa de Deus. Abraão, enquanto dormia, Deus passava. No verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Esse fogareiro, essa tocha, é uma tipificação do próprio Deus. Deus está passando por aqueles animais mortos. Deus sozinho, como se ele estivesse dizendo o seguinte para Abraão: eu estou assumindo a responsabilidade do cumprimento da promessa. Depende de Deus. Era como se ele passasse diante daqueles animais mortos dizendo o seguinte: eu assumo a responsabilidade por cumprir a promessa na vida do meu povo, e se preciso for, eu morro para isso. E foi justamente o que ele fez em Cristo Jesus. Morreu para cumprir com a promessa. Morreu para entregar a herança para seu povo. Volta comigo agora para Gálatas, no capítulo 3. A gente está no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e nós vimos que foi feita através dessa aliança, em que Deus se põe como o único responsável pelo cumprimento da promessa, pela entrega da herança para os homens. Ainda no verso 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente, como o próprio Paulo vai dizer no final do verso 16, é o próprio Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus seria esse descendente da linhagem de Abraão, para quem a promessa estava sendo feita. Percebe? Essa promessa de ter um povo particular, que Deus faz através de Abraão, essa promessa de entregar uma herança que é a justificação pela fé para seu povo, também foi feita para o descendente. Também foi feita para Jesus Cristo. Isso motivava o coração de Cristo na terra. Ver a promessa de Deus sendo cumprida. Ver a aliança que Deus assume a responsabilidade de firmar sendo cumprida. Por isso que em Hebreus capítulo 12, verso 2, meus irmãos, a Bíblia diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e agora está sentado à destra de Deus.
O autor de Hebreus diz que havia uma alegria proposta para Cristo para que ele abraçasse a cruz. Foi prometido ao descendente de Abraão. Através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E o Filho de Deus se alegra com essa promessa. Por isso ele suporta a cruz. Verso 17. E digo isto, Paulo dizendo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, percebe? Deus assumiu a responsabilidade por cumprir com a aliança. Confirmada por Deus, uma aliança a qual Deus tem a prerrogativa de cumprir e assume a responsabilidade de cumprir. A lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Percebe? Paulo usa de lógica para falar com aquela igreja. Eles estavam pregando assim, olha, precisa crer em Cristo, mas isso não é suficiente para a salvação. Você precisa também fazer as obras da lei. Você também precisa ter obras. Você precisa ter méritos diante de Deus para que através desses méritos Ele te aceite. Né? Essa era a pregação, essa era a mentira que aqueles homens estavam ouvindo. Quando Paulo diz, olha, a lei é aquilo que exige a obra dos homens, aquilo que exige, que seria a possibilidade do homem ter mérito. Quando a lei foi dada, a aliança havia sido feita, a aliança da promessa havia sido feita 430 anos antes. Então Paulo vai usar uma lógica, questão de lógica. Ele vai dizer assim, bom, a pergunta que surge é, como que eu faço para saber que a justificação é só pela fé e não pelas obras da lei? A lógica que Paulo usa é, quem veio primeiro? Quem veio primeiro? A promessa da fé ou a lei? 430 anos depois. É como se ele dissesse o seguinte, se o meio que Deus quis para que os homens fossem aceitos por Ele fossem as obras da lei, Ele teria dado a lei para Abraão e não para Moisés. Ele teria dito para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar e toma aqui as minhas leis para que você cumpra. Se você for capaz de obedecê-las todas, você vai entrar lá. Foi isso que Deus fez? Não. A libertação que Deus realiza com o povo no Egito. O que Deus fez? Primeiro Deus chega no Egito, depois de 400 anos de escravidão, mais de 400 anos de escravidão, Deus chega no Egito e diz para o povo o seguinte, se obedecerem atentamente a minha lei, eu vos tirarei daí, vos libertarei. Foi assim que ele fez. A graça está presente, irmãos, em todo o agir de Deus na Escritura. Primeiro Deus liberta o seu povo, depois Deus dá a lei para o seu povo. A lei foi dada no capítulo 19, no capítulo 20 de Êxodo. No início do capítulo do livro de Êxodo, nós já vemos Deus livrando o povo do Egito. Era como se ele dissesse, se a lei fosse o meio que Deus escolheu, se a sua obediência, se os seus méritos fossem o meio que Deus escolheu para te aceitar, Ele teria dado a lei para Abraão e não para Moisés. Verso 18. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Se a herança, que é a justificação pela fé, a aceitação de Deus em relação aos seus filhos, provém de lei, já não decorre de promessa. Mas, essa conjunção Paulo vai usar para dizer, não foi assim. Foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. A herança que Deus promove, ela foi dada a Abraão pela promessa, gratuitamente. Isso aqui nos mostra a ideia, irmão, que não é pelo que você faz que você é aceito por Deus.
Você não é aceito por Deus por ser capaz de obedecer. Você é capaz de obedecer porque um dia Deus te aceitou. O seu relacionamento com Deus não é estabelecido naquilo que você é capaz de fazer para Ele. Nosso relacionamento com Deus é estabelecido naquilo que Cristo foi capaz de fazer para Ele. Se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas não foi assim. Ele nos mostra claramente que a promessa que Deus concedeu gratuitamente. Essa carta aqui eu entendo que, além de ser um tratado de defesa do Evangelho, é a tesoura espiritual que corta o fardo de todo peregrino. Todo peregrino que está na terra, antes de conhecer essa verdade, carrega sobre seus lombos um fardo insustentável, impossível de ser carregado até a eternidade, impossível de te permitir entrar lá com esse fardo. Isso aqui é libertador, irmãos. No verso 19: qual, pois, a razão de ser da lei? E aí a gente chega numa pergunta óbvia. Se eu não sou aceito por Deus pela lei, se o relacionamento que Deus estabelece comigo, Ele não deseja fazer isso, primeiramente através da lei, para que serve a lei? Pergunta clara que Paulo vai se pôr para responder para aqueles homens. Olha, tá bom, Paulo, você está dizendo que eu sou salvo pela graça porque Deus quis, não é porque eu fui capaz de merecer isso, então para que a lei? Por que Ele me deu a lei? E Paulo começa a responder, ainda no verso 19, dizendo assim: foi adicionada, Deus a acrescentou, por causa das transgressões. A lei foi dada por Deus com um objetivo. Por uma causa. Por causa das transgressões. Por causa do pecado. A palavra transgressão aqui se diz respeito a mudar de caminho, errar o caminho propositadamente. Em alguns outros momentos da Escritura, quando diz que a lei foi dada por causa da transgressão, ela pode ser entendida que a lei foi dada para refrear o pecado dos homens. Porque se deixasse os homens livres, sem fronteiras, sem limite para viver da forma como bem entende, o mundo estaria muito pior do que nos encontramos hoje. O mundo estaria como Gênesis capítulo 6, verso 5, em que Deus olhou para a terra e viu que a maldade do coração do homem era contínua desde a sua mocidade, desde sempre. Então, em muitos momentos, a Escritura mostra que a lei foi dada para isso, para frear, para te dar limite. Mas não é a aplicação que Paulo faz aqui. A aplicação que Paulo faz aqui, que a lei foi dada por causa da transgressão, Paulo está dizendo o seguinte: para que fique evidente o quanto você é pecador. A lei foi dada para realçar a natureza pecaminosa do homem. Porque enquanto você não consegue cumprir a lei, enquanto você não tem o discernimento de que você não consegue cumprir a lei, você não tem a noção do quanto pecador você é. Por isso que ele mesmo vai dizer em Romanos 3,20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Significa isso. Só quando você não consegue cumprir aquilo que Deus manda você cumprir é que você tem noção do quão incapacitado você é nas suas obras. Irmãos, um exemplo. Falei isso com os irmãos para a escola bíblica hoje. Quantas vezes você já veio para cá com o seguinte pensamento: tem que ir, né? Domingo, dia de culto.
Se eu não for, o pastor vai puxar a orelha. Tem que ir, porque os irmãos, se vê que eu não estou lá, vai começar a ligar, você vai na igreja mais. Quantas vezes você já agiu assim? Irmão, deixa eu confessar o meu pecado para você. Hoje pela manhã eu vim por obrigação. Eu disse aqui que a maior tentação que nós sofremos todos os dias do inferno é servir a Deus por obrigação e não por gratidão. Quantas vezes? Quantas vezes você já leu a Bíblia por obrigação? Quantas vezes você já orou por obrigação? Quantas vezes você já viu cultuar a Deus por obrigação? Quantas vezes você já contribuiu com a obra de Deus por obrigação? Todo mês eu tenho que contribuir. Quantas vezes? Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo todo nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. O tempo todo nós somos tentados a amar as nossas esposas mais do que a Deus, amar os nossos filhos mais do que a Deus, amar o nosso trabalho, a nossa profissão mais do que a Deus, amar mais a nossa cama no domingo de manhã do que a Deus, amar mais o nosso dinheiro do que a Deus. O tempo todo nós somos tentados a amar outras coisas que estão no nosso coração, ocupando o lugar de ídolos no nosso coração do que a Deus. Primeiro mandamento, você e eu quebramos todos os dias. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte: olha, se Deus fosse esperar você merecer ser alcançado, ser aceito por cumprir toda a lei, você estava frito, cara. As obras da lei são da seguinte forma: nós estamos construindo os méritos, obedecendo a Deus. E aí a gente vai carregando os méritos, e a nossa caixinha de méritos vai aumentando, vamos obedecendo, e a gente se esforça para não pecar, se esforça para não cair, se esforça para não falhar. Aí de repente a gente pensa o que não devia. E a nossa caixinha de méritos está ali, está pesada, cheia de méritos diante de Deus. Aí a gente pensa mal do vizinho. Aquele vizinho não limpou a calçada. Ô infeliz! E aí Jesus vai dizer: se tão somente pensar, se tão somente ofender o seu irmão com os seus pensamentos, se tão somente chamar ele de tolo, já é réu do inferno. Aí Tiago vai dizer que se você quebra uma vírgula da lei, você quebra toda a lei. Então você está cheio de méritos lá. Aí pensou errado, caiu. Aí você volta. Aí pega. Aí vai de novo conquistando os méritos. Vai de novo conquistando. Pensou errado de novo, caiu. Isso é os seus méritos diante de Deus. Isso aqui tem furado. Jamais vai ser cheio. Jamais vai ser suficiente. Qual, pois, a razão de ser da lei? A lei foi dada para que você e eu tivéssemos a convicção de que somos incapazes de merecer favor de Deus por sermos obedientes. Porque jamais conseguiremos, ou jamais conseguimos obedecer perfeitamente toda a lei que Ele nos deu. É para realçar a sua incapacidade pecaminosa. É para realçar a nossa natureza pecaminosa. Para dizer: olha, você precisa de outra coisa. A saída para você não está em você, está em outro lugar. Não está na sua capacidade de obedecer à lei. Por isso você é dependente da promessa de Deus. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Essa expressão, até que viesse o descendente, até que viesse Cristo, significa enquanto esperávamos Cristo. A lei mostrava para mim, mostra para você o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos incapazes de merecer o favor de Deus, enquanto nós esperamos por Cristo. Verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ainda no verso 19 ele vai dizer que essa lei ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei, Deus usa o mediador, Moisés, para registrar a lei.
E aí Paulo vai dizer no verso 20, olha, Deus é o mesmo. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus da promessa, é o Deus de Moisés, é o Deus da lei. Não, eles não são contrários. Eles não estão em oposições. Na verdade, a lei está cumprindo o seu papel. Vocês é que entenderam diferente. A lei não é para te justificar, a lei não é para te fazer aceito por Deus. A lei é para te mostrar que você precisa desesperadamente que alguém resolva o problema que você não consegue, que é o problema de obediência. Verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Ele é o mesmo Deus de Abraão, é o Deus de Moisés. Elas não são contrárias, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Incrível aqui. É até complicado de interpretar. Presta atenção, ele diz assim, olha, a lei é contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada, se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ele quer dizer o seguinte, a lei só seria contrário à promessa de Deus se ela tivesse poder de dar vida. A lei só seria contrária à vontade de Deus se ela tivesse o poder de fazer aquilo que vocês pensam que ela tem poder para fazer, de fazer aceito por Deus. Porque o meio que Deus escolheu para te aceitar é a promessa que Ele fez. O meio que Deus te escolheu para te justificar é a fé, a promessa que Ele fez. Se a lei também tivesse esse poder, aí sim ela estaria contrária à promessa de Deus. Mas não. Verso 22. Mas a Escritura, essa Escritura aqui é a lei, os mandamentos, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Aqui a lei cumpre o seu papel. Aqui os mandamentos cumprem o seu papel. Paulo vai dizer o seguinte, mas a lei não é, o papel dela não é te justificar, não é te fazer aceito, não é te dar vida. O papel dela é te encerrar no pecado. A palavra encerrar aqui é aprisionar, encarcerar. Mas a Escritura aprisionou tudo. Percebe que ele não fala nem só os seres humanos. Tudo foi pela lei encerrado sob o pecado. Aqui que a lei cumpre o papel dela. Mostrar para mim e para você o quanto somos pecadores. Ela encerra tudo, ela nos dá discernimento do pecado e ela nos mantém assim. Esse é o papel da lei. Mostrar o quanto você é incapaz de obedecê-la. Para quê? Pergunta para mim, por quê? Quem quer saber? Pergunta, para quê? Por que a lei te encerra ou te mantém aprisionado no conhecimento do seu pecado? Para quê? Paulo responde no verso 22. Olha o que ele diz no verso 22. Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esse é o papel da lei. A lei serve para te arrebentar. A lei serve para mostrar para mim e para você, para mostrar na nossa cara o quanto nós somos incapazes em nós mesmos, incapazes de merecer, incapazes de cumpri-la. E aí nós chegamos diante de Deus, né, com essa incapacidade de cumprir, cheios de pecados, o tempo todo incapazes de obedecer a Deus perfeitamente. E a lei cumpre o seu papel fazendo isso, para te mostrar que a solução do meu e do seu problema está fora de nós. A solução do nosso problema está naquele descendente, através do qual toda a família da terra seria abençoada. A saída para mim e para você não está em nós mesmos.
A aceitação que nós temos por Deus não está na nossa capacidade de obediência, mas está na capacidade que Cristo teve de obedecer. Por isso que Paulo vai dizer, para que, mediante a fé, por meio dela, por conta da fé em Jesus Cristo, por crer que Ele sim foi obediente, Ele sim obedeceu, e a obediência dele foi dada para mim, de presente, porque até a fé foi dada de presente. Ele sim obedeceu e me imputou essa justiça, me deu de presente essa justiça por meio da obediência, e Ele morreu para pagar o preço dessa minha transgressão, desses meus pecados. Quando eu creio, quando eu confio que não são mais os meus méritos, mas é o mérito de Cristo, conquistado pelo descendente, conquistado por Cristo, aí sim, agora eu só aceito. O papel da lei foi nos aprisionar no pecado para que nós entendêssemos que a solução estava fora de nós. Entenda uma coisa, irmãos, caminhando para a conclusão. O tempo todo, você e eu diante de Deus, somos pessoas de mãos vazias, sem nada para dar para Ele, que faça com que nós cheguemos diante dele e dissemos assim: ó, está aqui, a minha parte no trato, eu consegui, eu fui capaz. Ele jamais vai permitir isso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso Paulo vai dizer, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se achegue diante de Deus, achando que foi capaz de ajudá-lo de alguma forma. Isaías já diz isso. Deus dizendo para aqueles que Ele salva, venham, comprai, bebei, sem dinheiro. Como que você pode comprar algo sem dinheiro, a menos que isso te seja dado de graça? Qual é a relação que nós temos com a lei de Deus, então? Quando você olha para Cristo, você tem o discernimento que na verdade foi a obediência dele que te deu a possibilidade de aceitação por Deus. Você chega diante de Deus com as mãos vazias, confiante de que os méritos estão em Cristo. Você vai aqui atrás de Cristo, mãos vazias, sem nada para oferecer, entendendo que em Cristo tem todos os méritos. E você chega diante de Deus de mãos vazias e pergunta para Ele: eu fui aceito por graça, sem fazer nada para merecer, e agora o que eu faço para demonstrar que eu sou grato? O que eu faço para demonstrar que eu amo esse Deus que me salvou antes de eu merecer? Aí sim Ele te dá a lei e diz: vai, viva aquilo que eu pedi. Não por obrigação, mas por amor. Não para merecer um favor, mas para demonstrar que você me ama, para demonstrar que você é grato porque eu te salvei antes de você merecer. Você não vai mais obedecer agora para ter uma troca. Deus, eu estou obedecendo, agora você tem que me dar. Deus, eu estou obedecendo, então agora eu quero a promessa se cumprindo. Deus, restitui, porque agora eu estou obedecendo. Olha aqui, ó, eu cumpri, estou cumprindo. Me dá tudo que é meu. A promessa já foi dada, querido. A promessa já foi cumprida, a herança foi disponibilizada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Você e eu continuamos sendo pessoas de mãos vazias diante do Senhor. Quando nos esforçamos para cumprir a lei, quando nos esforçamos para cumprir o mandamento de Deus, fazemos isso porque amamos, não para receber algum favor. Fazemos isso para demonstrar: Senhor, já que eu não posso fazer nada para merecer o tão precioso presente que eu ganhei, eu vou cumprir com a sua vontade para te mostrar que eu sou grato.